Beleza, então. Então, eu vou fazer um vídeo aqui agora sobre melhoramento genético de aves caipiras. Vou focar muito na produção caipira, não vou falar tanto nos caipiras mais melhorados e tal. A questão é realmente, você tem uma propriedade rural, você quer produzir seus pintinhos, como é que você melhora essas matrizes para que vocês tenham aí excelentes pintinhos? Inicialmente, eu não vou responder as dúvidas, tá? Então, o pessoal vai entrando aí. Até se vocês puderem me ajudar, quem postar uma dúvida, peça aí para voltar com essa dúvida depois. Depois que eu finalizar a gravação aqui na câmera, é que eu vou voltar aqui para o Instagram e responder. Tá bom? Então, deixa eu ligar aqui, gravando agora. Bom, legal. Então, novamente, muito bom dia para vocês aqui. Para o pessoal do YouTube, já explicando, vou olhar para as duas câmeras que eu estou fazendo aqui a live no Instagram. Beleza, então vamos pensar a situação aí. A gente vai fazer o melhoramento genético das nossas galinhas. Eu quero pintinho de qualidade, eu quero uma produção boa. Como é que eu faço isso? Como é que eu seleciono esses animais? A gente sempre ouve os dois extremos, né? A pessoa quer comprar essas aves melhoradas, né, que a gente chama de híbridas, para poder colocar para cruzar, e não é o legal porque não passa para a descendência e as características. Um outro ponto, a gente quer selecionar as nossas galinhas caipiras, que são rústicas, que já são muito boas para produção, mas elas não têm aí aquela produtividade. Elas são boas porque não morre, porque já está acostumada com o terreiro, mas elas não têm aquela produtividade boa. Então, o que a gente precisa analisar no momento da seleção? Quem seleciona para produção, ele vai ter aí a balança. Ele quer produzir, porque ele vai vender para o mercado, ele vai ter essa entrega para o mercado, mas ele quer também ganhar dinheiro, certo? Então, ele precisa analisar, primeiro, um lado mercadológico, onde eu vou analisar o visual da ave, como é que é a questão de cor, de crista, de canela, de tipo de pene, enfim, essas características mais visuais. A questão do sabor. Se eu abato uma ave muito nova, ela ainda não produziu os açúcares extracelulares, então ela não tem um sabor muito bom. E a questão da textura também, que com o tempo a ave fica com a textura um pouco melhor. A pessoa que vai comprar de você pela primeira vez, ela vai comprar a questão do preço, e se comprar a ave viva, às vezes até abatida ali, ela quer ver aquele visual. A segunda vez ela já vai ver, vai ser em função do sabor e da textura dessa carne que ela já experimentou, tá legal? Então vai ter esses dois pontos aí. E a questão financeira, eu preciso avaliar a questão da conversão alimentar. Um dos maiores gastos que a gente tem gastos individuais na nossa produção é com ração. Então, conversão alimentar é quantos quilos de ração a ave precisa para produzir 1 quilo aí de carne, de peso vivo, o que for. Então, precisa analisar isso. Precisa analisar a questão da rusticidade, porque se essa ave não for rústica, ela vai ter problema. Ela vai morrer, ela vai ter doenças, e eu vou precisar gastar com medicamentos e tal. Então, realmente, a questão da rusticidade para aves caipiras é importantíssimo. E a questão do tempo, né, para o abate ou para a postura, ou seja, quanto tempo essa ave leva para poder ser abatida ou para botar o primeiro ovo, tá? E isso vai ser dinheiro. Eu estou gastando com essa franga até botar. Então, não dá. Tá? Eu já tive 2 alunos que me perguntaram em tempos diferentes. Um aqui de Brasília, outro, se não me engano, do Maranhão. Eles falam assim, Ricardo, eu estou aqui com aves que já passou de 1 ano e não botam. Claro, pode ser doença, mas essa questão do tempo é muito importante, de quão precoce essa ave é. Então, analisada a questão mercadológica, a questão financeira, eu vou avaliar agora o que eu tenho. Tá? Eu vou partir do pressuposto que nós temos em nossa criação aves caipiras comum. Tá? Eu sei que algumas pessoas têm um índio gigante, outras pessoas têm essas caipiras melhoradas híbridas, que estão ali cruzadas, enfim. Mas eu vou partir do pressuposto que nós temos aves comuns. O que são aves comuns? São aves que têm crescimento lento. Elas vão demorar aí 6, 7 meses para o abate, 6, 7 meses para começar a botar também para o primeiro ovo. Elas têm uma boa resistência a doenças e a parasitas. Por que elas têm resistência? Porque, historicamente,
nós criamos aves caipiras soltas. A gente dá um milhozinho de manhã, um milhozinho à tarde, elas ficam soltas. Pintinho que adoece morre, não vira reprodutor. Aquele franguinho mais lento, não sei o que, morre, não vira reprodutor. Então acaba que essa ave ela já foi selecionada de uma forma mais natural pelo ambiente ali e ela está aí passando, aquelas que conseguem sobreviver à fase adulta, passa esses genes de resistência para os nossos animais. Ela tem um visual muito bom, aquele visual de acordo com o que o mercado quer, uma ave mais delgada, mais comprida, o peito mais de facão, canela às vezes amarela, pode até ser verde ou preta, mas a preferência geralmente é uma canela amarela, e às vezes uma canelinha mais fina. Tá? Tem locais que não gostam dessa canela grossa, e essa questão do mercado é importante, tá? Porque o cliente, ele olha para a ave e associa com uma ave caipira, ou seja, eu estou pagando um preço mais alto porque eu sei que ela tem qualidade, ou associa para uma ave de granja e fala, não quero essa ave porque ela não vai ter as características que eu quero. Então essa questão do visual ela é muito importante. As nossas caipiras comuns, voltando, ela tem uma baixa produtividade, é uma galinha que vai entrar em choco com muita frequência, é um frango que não vai ter uma deposição aí de carne ideal, tá? Ele vai colocar pouca carne, vai ser aquele frango mais magrelão e tal, e tem uma altíssima incidência de choco, o que é muito prejudicial para a reprodução e para a postura. Tá? O frango para abate não tem problema. Agora, para a reprodução, eu quero ovos, eu não quero choco. Quem está pensando em melhoramento genético, quem está pensando em reprodução, certamente ou já tem a chocadeira ou está querendo uma chocadeira. Então eu não quero galinha chocando, eu quero galinha botando. Em contrapartida, isso é a caipira comum que eu tenho. Em contrapartida, eu tenho as raças melhoradas. Essas raças que a gente chama de melhoradoras, porque elas vão trazer características que são mais interessantes para a nossa criação, elas são precoces. Ou seja, elas produzem ovos muito cedo, elas produzem carne muito cedo no corpo do animal, né? Então aquele animal que com 3, 4 meses, dependendo, já consiga bater. Contrapartida tem uma baixa resistência à doença, porque contrariamente da caipira comum, essas aves de raça pura, elas foram selecionadas para a produção. Então a decisão de escolha do reprodutor é aquele reprodutor bom, precoce, sadio e tal. Só que a gente dá medicamento, a gente trata, a gente vacina, então a resistência é baixa. O visual, em contrapartida, lembra o visual de granja, ou seja, aquele frango tem uma canela mais curta, tem um peito mais largo, o pescoço também é curto, geralmente tem uma crista serra. Por que crista serra? Porque as melhores raças melhoradoras, elas são das raças americanas, e as raças americanas têm a crista serra, que é o Plymouth Rock, o New Hampshire, a Rhode Island para ovos, o gigante negro de Jersey, enfim, são essas raças mais produtivas, que a gente fala americana, até parece que o cara gosta muito dos Estados Unidos. De verdade eu gosto, adorei lá. Mas a questão é o seguinte, os Estados Unidos foram aí o primeiro país que começou a seleção de aves em 1930. Só para vocês terem ideia que no Brasil foi em 1970. Então, claro que eles vão ter aí os melhores materiais genéticos, tá? Então, alta produtividade, uma coisa que é muito boa, elas têm uma baixa incidência de choco. Tá? Toda galinha entra em choco, toda. Algumas galinhas é tão rápido que a gente mal percebe. A raça, que aqui no Brasil a gente chama de Leghorn, né? A raça chama Leghorn, é uma raça que acredita-se que não tem incidência em choco, seja zero. São 4 genes que definem isso. Fora ela, que não é interessante pra gente, como caipira, todas as outras têm um pouquinho de choco, às vezes entra em choco, mas não chega até o final dos 21 dias e tal. Mas elas têm um pouquinho de incidência. Então eu tenho um plantel de caipiras comuns e eu tenho algumas raças à disposição. Eu preciso escolher quais genes eu vou selecionar para que eu consiga vender. Então a gente tem os genes qualitativos, que é aquele gene geralmente que é visual, que dá qualidade à ave, que é tipo de crista, tipo de pena, cor da pele ou cor da canela, cor da pena. O caipira sempre é legal ter essa mescla, né? Cor da casca do ovo. Se eu for vender um frango caipira, meu lote é totalmente branco, todas as aves, vai ser difícil. Se eu tenho ovos de casca branca, também vai ser difícil, tá?
Então esses genes são importantes para a gente selecionar. E os genes quantitativos, que não tem nome, mas são aqueles genes que dão quantidade. Quantidade de ovos, quantidade de peso, né, quantidade de quilos e tal, que a gente precisa selecionar. Aí é legal ter essa seleção, ter isso por escrito. Eu tenho dos meus animais, até quem quiser me manda um WhatsApp, eu sempre prefiro o WhatsApp. Ricardo, me manda aquele PDF que você falou no vídeo de melhoramento genético, eu vou te mandar. Que são genes que eu selecionei para melhoramento das minhas aves, tá? Tanto para corte quanto para postura. Então pode pedir aí que hoje eu já mando para vocês. Legal, então. Eu tenho essas características, sei o que eu quero, agora como que eu seleciono? Como que eu faço a seleção? Para selecionar eu tenho algumas regras, tá? Eu trouxe aqui 5 regras para vocês. Primeiro, use o que tem. Pegue as suas galinhas, comece com elas. Eu recebo muita gente, eu vendo ovo fértil, tá? E muita gente fala, cara, eu quero aí 10 dúzias de ovos férteis. Eu falo, cara, 10 dúzias? O que você quer? Não, eu quero ter um plantel igual ao teu. Eu falo, não vai por aí não, tá? O meu plantel é meu plantel, selecionado aqui para Lusiânia, aqui em torno do Distrito Federal. Se você vai gastar um dinheiro muito grande comprando ovo fértil, de repente não precisa. Use o que você tem, compre alguns ovos férteis, se esse for o seu interesse. Mantenha esse lotezinho que vai nascer, 3 galinhas e um galo. Coloque outros galos com as suas galinhas e aí você vai selecionando os seus animais, tá? É claro que eu quero vender ovo fértil, mas é claro que eu quero que você tenha sucesso. Então, como aqui o sangue de professor é muito mais forte do que o sangue de avicultor, eu prefiro que você selecione as suas aves e não simplesmente pegue as minhas aves e leve para aí, tá? Ou qualquer outra raça, legal? Se for comprar, ou compre ovo fértil ou compre machos. A gente acha que o macho imprime maior qualidade na seleção. Não, tá? Macho e fêmea é igual, 50%. Agora, na baia, eu tenho 6 a 8 fêmeas para cada macho, e essa é a proporção. A gente fala um macho para cada 10 fêmeas, não é bem por aí, tá? 6 a 8 fêmeas é o ideal, e um macho só. Então, ao invés de comprar 6 fêmeas, vou trazer para cá, para sair aqui no Insta, né? Lá pro YouTube. 6 fêmeas, é melhor comprar um macho, tá? Por mais caro que seja esse macho, ele não vai ser mais caro que a fêmea. Se eu compro ovos, vamos supor que eu comprei uma quantidade X de ovos, não importa, nasceu 10 pintinhos. Desses 10, geralmente vai ser 5 fêmeas e 5 machos. Se eu pegar 5 fêmeas, eu não estou selecionando. Se eu pegar dos 5 machos, eu estou selecionando. E aí vem a próxima regra. Alta pressão de seleção. O que é pressão de seleção? É quantos animais eu descarto. Então, se eu tenho 100 animais, escolho um reprodutor, eu tenho uma pressão de seleção de 1%. Quanto mais baixo, mais alto, tá? Eu tenho a pressão de seleção de 1%, ou seja, eu peguei o top, top, top. Aquele animal fantástico, tá? Se eu tenho 100, escolhi 90, muita coisa ruim passou, muita bucha passou. Então a gente tem que selecionar e a gente vem para a nossa terceira regra. Quarta regra. A terceira regra é alta pressão de seleção. Quarta regra, descarte sempre. Descartar é doído, tá? Quando eu falo descartar, pode ser vender para alguém que não está fazendo uma pressão de seleção tão boa quanto a sua, pode ser abater e comer, dependendo da característica, eu não quero colocar no mercado, então eu abato, principalmente animais de raça pura. Então você precisa descartar. Tá? Descartar dói, descartar é difícil, mas descartar é necessário. Aqui você fez a sua tabela, tá? Você tem quais genes você quer. Aquela ave não atingiu aquela produção ou não chegou naquele gene que você queria, corta, descarta, tá? Sem dó, sem dó. Às vezes você demora um pouco mais a ter volume, mas com certeza quando você alcançar o volume você vai ter coisa boa. Se você descarta pouco, você vai ter volume, mas você vai ter coisa ruim. E melhoramento, a gente fala de qualidade, a gente não fala de quantidade, tá legal? E por último, a nossa quinta regra, meça, meça, meça. Vocês têm que medir. Pese o ovo, tá? Eu descobri uma tecnologia fantástica, eu coloco uma tampa de garrafa de refrigerante em cima da balança, porque daí eu consigo pesar ovo por ovo. Eu tenho um paquímetro que eu peso comprimento e largura de ovo, eu não quero ovo muito comprido, ovo muito redondo. Então, claro, visual você já tira os extremos muito fácil, mas você tem que medir. O pintinho ele vai ter de 60%, 70% do peso do ovo. Então, se eu coloco o ovo pequeno, tipo ovo de franga,
eu vou ter um pintinho mais fraco. Na hora de competir com os outros, ele vai ser um pouquinho mais fraco. Então eu preciso ter uns ovos no padrão, por isso que é importante medir. Eu tenho o peso do pintinho, como eu já falei, vai depender do tamanho do ovo, mas o peso do pintinho no primeiro mês ou na idade do abate vai depender da genética dele, então eu preciso pesar. Enfim, meça tudo que você puder medir, meça taxa de postura, meça tudo. É assim que você vai fazer seleção. Então, se você respeitar essas cinco regras, você vai ter uma seleção muito bem feita. Se você desrespeitar uma ou outra, a gente já começa aí a ter algumas pedrinhas no sapato e essa seleção já começa a ficar um pouco mais lenta. E aí o seguinte, quando que eu vou selecionar? Tá? Então eu preciso saber quando que eu vou ter essa seleção. Primeiro, no nascimento. O que eu seleciono no nascimento? Eu vou selecionar os pintinhos nascidos com 21 dias. Tá? Sempre falei, é em torno de 500 horas, então vai dar aí 20 dias e um pouquinho. 21 dias daria 505 horas. Então eu vou selecionar. Se aquele pintinho nasceu muito antes, às vezes eles nascem aí com, sei lá, o 21 dias vai dar meio-dia de terça, por exemplo. Ele nasceu meio-dia de segunda, ele está um pouco antes. Eu não vou matar ele, claro, mas ele não vai ser reprodutor. Então eu vou selecionar aqueles pintinhos que nasceram com próximo de 21 dias. Eu vou pegar 12 horas antes de 21 dias e 12 horas depois de 21 dias. Então eu vou ter uma janela de seleção de 24 horas. Esses pintinhos que nasceram nessa janela, eu vou selecionar, aí eu vou falar como é que a gente marca isso, tá? Dentro do primeiro dia, no nascimento, eu seleciono alguns genes de empenamento e de cor. Por exemplo, se eu quero selecionar genes de empenamento precoce, empenamento tardio, aí vai depender do tipo de seleção que você está fazendo, no primeiro dia é o melhor momento de se fazer isso, tá? Algumas cores, como a do genes E, né, do locus E, que é que se aquele pintinho vai sair todo rajadinho, se ele vai ser da linha dourada ou linha prata, se ele vai ser todo pretinho, o ideal é selecionar também no nascimento. Então, para aquela cor que eu quero, para aquela seleção, seleciono aqui, ok. O resto eu vou criar, pode ser separado, se eu marquei bem, pode ser junto. Fiz a seleção. Com o mês de vida, eu seleciono outros genes que, às vezes, no nascimento é difícil. Por exemplo, canela verde. Às vezes o pintinho nasce com a canela amarela, mas só que ela fica verdinha depois, né? ou azul. Tá? O preto geralmente nasce com a canela preta. Às vezes, crista, eu não consigo selecionar muito cedo, então eu vou selecionar com um mês. Então, outros genes, geralmente genes qualitativos, que dão qualidade, eu seleciono com o mês de vida. Mês, 45 dias, depois do nascimento. Quando for idade de abate, eu vou selecionar peso e desenvolvimento. Os meus animais, eles são abatidos com 120 dias, tá? Às vezes um pouco mais, às vezes eu não consigo abater, passa, mas eles têm condições de ser abatidos com 120 dias. Então, com 120 dias eu peso. Aí eu tenho uma regra para macho, uma regra para fêmea, a depender da minha linha, eu tenho uma linha que é focada para corte, eu tenho outra linha que é focada em postura, então eu tenho esse peso que eu vou selecionar, tá? Desenvolvimento, aí eu olho como é que ele está de enchimento de carcaça, às vezes o animal está pesado, mas é osso, ele está magrelo. Esse animal que se eu for vender vivo, a pessoa vai lá na coxa dele, aperta, fala, não quero não. Então eu vou ver como é que ele está, enfim, eu faço essa seleção aí ao abate. Aqueles animais que não chegaram no peso ou ultrapassaram o peso que eu quero, lembre-se, um animal muito pesado, nossos clientes vão achar que é um frango de granja, então corta. E aí eu vou selecionar fêmeas também na postura. A idade ideal de botar é entre 4 e 5 meses. Geralmente a gente abate na idade de postura. Como é que eu faço lá? Eu tenho um lotinho de frangas, então estou com um lote lá agora, de verdade, né? Eles estão com 18 semanas. Eu estou na expectativa, estão com 16 semanas. Estou na expectativa de botar entre 18 e 20 semanas. Quando chegar nessa idade, elas estão separadas ainda, não está no lote de postura. Quando chegar com 18 semanas, mais ou menos, eu já levo para o lote de postura, o meu lote ele é misto, e eu fico observando. Vejo o ovo de franga, eu já marco o dia. Eu dou ali mais uma semana ou duas, vai aumentar a quantidade de ovo de franga. O que eu faço? Eu vou à noite, porque à noite é mais fácil de pegar os animais, e dou um toque. O que é um toque? Eu vou pegar o osso da cloaca, talvez como é que eu faço no vídeo aqui. O osso da cloaca está aqui e vou colocar meus dedos. Se deu, meu dedo é bem grosso, se deu 3 dedos, ela está em postura. Se deu 2, ela está entrando em postura. Se deu menos de 2, ou seja, se os ossinhos bateram assim, ó, não entrou
os dois dedos, é porque ela não está em postura. Nesse momento, franga que não está em postura, abate. Tá? Eu não faço mais nada a não ser abater. Tá? Eu não quero esse gene lá. As frangas que já estão em postura, ok. Aquelas muito precoces, talvez vai dar problema de prolapso do oviduto, mas está selecionado. Então, já fiz essa seleção. E aí agora, como é que eu tenho certeza que eu selecionei, está bem selecionado? Primeiro ponto, eu preciso ter anilha. O que é anilha? Anilha veio do nome de anel, né, aquilo que a gente coloca na pata, mas não somente na pata. A anilha que eu uso é uma anilha de asa, tá? Porque eu coloco no primeiro dia de vida, uma vez só que caiu, geralmente não cai, eu devo ter errado na hora de apertar. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube, vocês podem dar uma olhada lá como é que eu faço esse anilhamento. Então, usa essa anilha de asa, é melhor que tem, ela é cara, tá? É muito cara, é cerca de $1,50. Então, hoje vai dar, não sei quanto é que tá, o dólar deve estar em torno de 5, R$ 7, R$ 8 cada anilha. É absurdamente cara. A gente tem opções um pouco mais baratas aqui no Brasil. Eu prefiro trazer de fora porque ela é melhor mesmo, tá? A gente não fabrica no Brasil, desconheço quem fabrica. Vocês podem olhar as anilhas Capri, elas fazem anilhas para pezinho de passarinho, de repente elas fazem, eu não conheço. Então anilha na asa é melhor que tem. Outras coisas que a pessoa faz é colocar na pata. Qual o problema da pata? De um dia até o animal ficar adulto, demora demais, a pata cresce muito, então não tem problema. Então as pessoas colocam aquele negócio que chama enforca gato, né? Aquelas, não sei como é que chama, que é negócio de plásticozinho que puxa, né? Esqueci o nome. O pessoal chama de enforca gato, coitado dos gatos. E aí tem que cortar e tem que mudar, então usa cores diferentes, em patas diferentes para poder fazer essa seleção. Eu já vi pessoas que colocam, tem aqueles fiozinhos que antigamente era fio de telefone, ele é muito fiozinho, muito fininho. Aquilo ali dá para você colocar e apertar bem, depois você tira e troca, enfim, você tem que marcar. O que a gente fazia no início, eu já fiz, hoje eu morro de dó, é o corte das falanges. Falange é a pontinha do dedo onde vai crescer a unha, tá? A gente tem que cortar dos machos, tá? Quem comprou galo meu, vê que não tem o dedão, a unha do dedão, a gente corta. Eu não ensino porque eu acho maus tratos, mas de repente eu posso até fazer um vídeo para colocar lá no curso, ensinando direitinho. Mas eu corto a falange, então as galinhas têm 8 dedos. Você consegue fazer 64 marcações diferentes cortando a falange e é mais do que suficiente para você selecionar, tá? Mas é maus tratos, ok? Fica avisado aí. A vantagem é que é pro resto da vida, não cresce de novo. Não pode cortar a unha, é cortar a ponta do dedo, tá? A falange mesmo. Outra coisa que aqui no vídeo vai ficar em anilha, mas está fora de anilha, ninho alçapão. O que é o ninho? A abraçadeira, obrigado Jorge. O que é ninho alçapão? É aquele ninho que a fêmea entra e a tampa fecha. Eu estou devendo até para os meus alunos esse vídeo, vou ver se eu faço, construindo o ninho alçapão, mas em essência a porta fica aberta, quando a galinha passa, a porta fecha. Você tem que estar lá direto, porque senão ela tentando sair, ela quebra o ovo. Mas você sabe qual é a mãe daquele ovo, isso é fantástico. Gaiola de nascimento, que é muito bom, porque você selecionou ali 3, 4 ovos de uma galinha. Se você coloca na chocadeira com 100 ovos, ou se tu fica de olho ali, ou tu não sabe quem está nascendo. Então fiz gaiolinhas, são gaiolas que eu fiz com uma tela de plástico. Todos os ovos da galinha eu coloco dentro da gaiola. Então quando nasce o pintinho, eu sei que aquele pintinho é daquela gaiola, daquela fêmea. Então, ou é um macho só por baia, para seleção tem que ser isso, tá? O meu lote de comercial não, 3, 4 galos. Mas o lote de seleção é um macho por baia. Se eu fiz um ninho alçapão, eu anoto na casca do ovo quem é a galinha, pelo número da anilha que tem na asa. E aí na hora de nascer eu coloco dentro dessa gaiola alçapão. Pintinho nasceu, anilho ele. Está resolvido o meu problema, eu sei quem é pai, sei quem é a mãe, sei qual é o peso, sei todos os genes, enfim, tá? Sei bastante coisa. E o teste de progênie? O que é o teste de progênie? Alguns genes eu não sei se o galo tem. Por exemplo, esse meu galo, ele tem o gene do ovo azul? Não dá para saber, eu nunca vou saber. Como é que eu faço isso? Eu cruzo ele com galinhas de ovos castanhos. E aí, se nascer uma filha dele que vai botar ovo azul, ele tem. Se não nascer, ele não tem. É claro que demora. Mas eu tenho outros testes de progênie que é mais rápido. Por exemplo, a seleção dos meus da crista,
dos meus animais ou é ervilha ou é bola. Tá? Eu não seleciono crista rosa e nem crista simples, porque a barbela é muito grande, né, é muito grande, e aí descaracteriza um pouco o animal. Então, para eu saber se esse galo ele é homozigoto, ou seja, ele tem os dois genes da crista ervilha, eu coloco ele num galinheiro, tem um que eu chamo lá de motel, né? É um galinheiro bem pequenininho, ele tem 1,80 m por 3, eu acho. Eu coloco lá com 3, 4 fêmeas de crista simples. Eu tenho sempre uma galinhazinha de postura lá. E aí, quando o pintinho nasce, eu já sei. Então, com 21 dias, eu consigo atestar aquele macho. Por isso que chama teste de progênio. Eu consigo atestar aquele macho se ele é ou não homozigoto para o gene que eu quero. Tá? Uma coisa que é muito comum. Você não tem animais de canela verde ou canela azul, só tem animal de canela amarela e nasce uma fêmea de canela azul, tá? Ou canela verde, geralmente canela verde. É porque o macho, ele é portador. Então a fêmea não pode ser portador, mas o macho pode, desse gene. Então eu já cruzo meu macho de canela amarela para saber se vai ter ou não vai ter esse gene. Enfim, são diversos genes aí que a gente testa com teste de progênio. Aí eu tenho certeza que a minha seleção tá andando. Bacana, gente? Então, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Eu vou fechar aqui o pessoal do YouTube. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Beleza, fechou.